Olá pessoal, estou aqui para conversar com vocês um pouco hoje do módulo 30, na frente 3, caderno 7, que fala sobre gravitação. Tá? A gravitação é um assunto bastante importante, ele tem um lado histórico interessante, tá? Um lado talvez que comece aquilo que a gente pode chamar de ciência moderna, né? Com as observações astronômicas, com a gente desvendando um pouco mais da mecânica do universo, né? Celeste, e que a partir daí você vai ter um desenvolvimento posterior, né? Muito interessante então da ciência. Então a gente começa, ó, lembrando que existia um sistema chamado geocêntrico, Ptolomeu, tá? Em que a Terra estava no centro do universo e que os outros astros giravam ao redor dela. Fazia sentido a gente se imaginar como um ser muito importante, né? O homem era um ser importante demais, e por conta disso ele estava no centro do universo, todo mundo girava ao redor da gente. Tá? Essa tese era defendida pela igreja, e que questionava todos aqueles que não acreditavam nessa ideia. Ah, então você vai ter ali Galileu, que sofreu com isso, Copérnico também sofreu com isso, e aí você vai ter depois uma certa evolução. A igreja reconhece que o sistema heliocêntrico era mais correto. No sistema heliocêntrico, quem defendeu ele a princípio foi o Copérnico, disse que o Sol estava no centro do universo e que os outros astros estavam em órbita ao redor dele. Entretanto, as observações, tanto para um sistema quanto para outro, davam margem para a gente poder interpretar o que a gente quisesse, porque nenhuma das duas era muito precisa. Até que veio Kepler, e daí, né, com observações, com teorias, né, com as leis que ele estabeleceu a partir de observações do Tycho Brahe, ele chegou a uma conclusão mais interessante e escreveu isso, né, em livros. Hoje a gente conhece o recorte delas como as leis de Kepler. Ele começou dizendo que os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol posicionado em um dos focos da elipse. Se você tiver tempo, eu acho legal você assistir um episódio do Cosmos, ainda do Carl Sagan, é o antigo, original. Se você digitar no YouTube Cosmos, Carl Sagan, Harmonia do Mundo, ou Harmonia dos Mundos, eu nunca lembro se está no singular, no plural, mas acho que é Harmonia dos Mundos, você vai encontrar, legendado e dublado, um episódio em que ele conta toda essa transição aqui, desde o sistema geocêntrico até as leis de Kepler. Ele fala bastante da vida do Kepler, é bem interessante. É um episódio longo, vamos lembrar que esse Cosmos era da década de 80, então a velocidade de narração é bem diferente do que você está acostumado hoje, mas é bem legal se você tiver tempo para ver. Tá? Então o Kepler estudou os planetas do sistema solar, descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Eu vou me tirar daqui, pronto, para você poder ler o texto todo. O vetor raio de um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Daqui a pouco a gente vai ver uma figura a respeito disso. Ou uma outra forma da gente escrever essa lei é falar que a área varrida, tá? Esse varrido poderia estar em aspas, pelo vetor raio é proporcional ao intervalo de tempo de movimento. Se você precisar anotar essas duas leis, dá um pause aí no vídeo, porque eu vou mudar o slide para a gente poder conversar, para a gente poder enxergar essas duas leis, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma trajetória, eu vou me devolver para você, aí, ó, né, o Sol está aqui, e aí a gente tem, por exemplo, a Terra em órbita ao redor do Sol. Essas órbitas que a gente representa didaticamente, elas são intencionalmente muito excêntricas. Tá? A excentricidade da nossa elipse é muito achatada, vamos dizer assim. Na prática, a excentricidade não é tão grande. Por que a gente faz isso, né? A gente exagera nessa excentricidade? Para ficar mais fácil você perceber que a trajetória não é circular, que ela é uma elipse. E aí o Sol vai estar em um dos focos da elipse. Então a primeira lei fala disso. Tá? Toma cuidado só com esse exagero de achatamento que a gente tem nos livros didáticos. Se a Terra estivesse se deslocando daqui para cá, ao se deslocar daqui para essa outra posição, o raio da trajetória, aqui ó, o vetor raio, ele passa por essa área que está pintada de verde, aqui um azul meio verde, aqui turquesa, sei lá que cor que é essa. Então o vetor raio escreveu a área 1. Do outro lado, o vetor raio, que é maior, tá? Porque a Terra está longe do Sol, ele vai descrever uma área que está pintada de verde também, a mesma cor daquela que é a 2. O que o Kepler descobriu? Se essa área 1 for igual a essa área 2, ô senhor, mas elas não parecem iguais. Gente, essa aqui, ó, ela tem um raio pequeno, mas ela tem um maior ângulo de abertura. Compensa pelo fato dessa que tem um raio grande e um ângulo pequenininho nessa cunha. Se essas duas áreas forem iguais, o tempo do movimento nos dois lados também é igual. Tá? Então o tempo que a Terra gasta para andar daqui até aqui é o mesmo que ela se desloca entre essas duas posições. Os tempos são iguais. Essa é a segunda lei. A primeira, órbita elíptica. A segunda, se as áreas são iguais, os tempos são iguais. Quando eu falei de proporcionalidade, significa o seguinte, ó,
Se a área 1 fosse 2 vezes maior que a área 2, o tempo para o planeta se deslocar, né, dessas posições que a gente chama de T1 também seria o dobro, é proporcional, tá? Então a área é proporcional ao tempo do movimento. Isso vai trazer para a gente uma consequência interessante desse assunto aqui. Se você reparar, os deslocamentos escalares, o ΔS dos dois, não são iguais. Se eu esticar o quanto a Terra andaria aqui, ó, em termos de distância, tá? Essa linha pontilhada, mede o valor disso aqui, estica. É maior do que o tempo que anda aqui. Perdão, a distância, né? Aqui é maior do que a distância que anda desse lado. Se a distância do lado 1 é maior do que a distância do lado 2 e os tempos são os mesmos, a velocidade do lado 1 vai ser maior. Ô senhor, como assim? Andou mais no mesmo tempo. Tá? Se andou mais no mesmo tempo, está mais rápido. Então o deslocamento do lado 1 e a velocidade do lado 1 é maior do que do lado 2. Essa posição do lado 1 aqui, eu vou me tirar de novo da sua imagem, ó. A gente chama de periélio, perto do hélio, tá? Perto do hélio. Como assim, professor? Hélio, né? O Sol faz reações de fusão, juntando átomos de hidrogênio em hélio. Então, perto do Sol, a velocidade é maior do que afastado do Sol, do que no afélio. Isso, então, mostra pra gente que esses movimentos, né, dos planetas ao redor do Sol não são uniformes, tá? A velocidade não é constante. À medida que o nosso planeta vai se aproximando, isso vale para todos os planetas do Sistema Solar, se aproximando do Sol, a velocidade vai aumentando. E à medida que ele se afasta, a velocidade vai diminuindo, tá? Então a gente tem essa perspectiva de que o movimento não é uniforme, beleza? Tá bom? A terceira questão que a gente vai ter aqui, a terceira lei de Kepler, ela diz pra gente que a razão entre o quadrado do período de translação é o movimento ao redor do Sol, e o cubo do raio médio de órbita é constante, tá? Então, matematicamente, ela fica assim, ó. T quadrado sobre R ao cubo é uma constante. O Kepler não sabia justificar por quê. Depois o Newton, com a equação, com as leis de Newton, a gente consegue saber, tá? Por que é assim. T quadrado sobre R ao cubo é igual a K. Eu gosto de escrever essa lei desse jeito. Quando eu comparo dois planetas, ó, um planeta A e um planeta B, TA sobre TB, os tempos que ele demora para dar uma volta, né, o período de translação é isso, o tempo que demora para dar uma volta ao redor do Sol, ao quadrado é igual a razão entre os raios ao cubo. Ô senhor, como é que a gente calcula o raio, né, se hora ele está mais próximo e hora está mais longe? A gente faz um raio médio, tá? Vai pela média do raio, tudo bem? Essa lei aqui, ela também traz uma situação interessante para a gente. Planetas que estão mais distantes do Sol têm maior período de rotação, ou seja, demoram mais para completar uma volta. Repara que o Kepler não sabia por que isso acontecia. Tá? A preocupação do Kepler não era justificar isso aí, mas sim descrever. Depois que o Newton justifica. Ué, quanto mais longe, parece que deve ter uma força menor, essa força menor faz com que o planeta gire mais devagar. A ideia é essa, tá? Longe do Sol, a velocidade vai ser menor. Tanto isso a gente pode reparar quando eu comparo um mesmo planeta na órbita ou quando eu comparo planetas diferentes. Quem está mais longe do Sol demora mais para completar uma volta. Beleza? Com isso aqui, ó, a gente consegue resolver dois exercícios que você tem na sua apostila. Tá? Quais questões são elas? Questões 1 e 2, lá do seu caderno 7, na página 37. Beleza? Eu vou me devolver aqui para você. Essa questão 1 fala assim, ó. Marte possui dois pequenos satélites naturais chamados Deimos e Phobos, que se acredita serem dois asteroides capturados pelo planeta. Considere TD e TF os períodos de translação e RD e RF os raios médios das órbitas de Delfos e Phobos, respectivamente. Sabe-se que TD é igual a 4TF, quer dizer, o período, o tempo para Deimos dar uma volta é 4 vezes maior que o tempo de Phobos. A razão RD sobre RF vale aproximadamente. Bom, aqui a gente está falando, então, exclusivamente da lei de Kepler. Interessante, da terceira lei. As leis de Kepler foram estudadas para os sistemas, para os planetas do Sistema Solar, mas elas se aplicam para quaisquer corpos que orbitam a mesma massa. Então, por exemplo, esses dois satélites aqui que estão orbitando Marte, vale a lei de Kepler para eles, as 3 leis. Tá? Então vai poder valer. Então posso dizer para você, ó, que se eu pegar TD sobre TF ao quadrado, é igual a RD sobre RF ao cubo. Períodos ao quadrado, razão entre os períodos, igual a razão entre os raios ao cubo. Ok? Vamos lá, o que eu sei? Que TD é 4TF. Então 4TF sobre TF ao quadrado, igual RD sobre RF ao cubo. O que a gente quer é isso aqui, ó.
TF com TF eu posso simplificar, posso cortar. Se a gente simplifica TF com TF, vai ficar 4 ao quadrado, somente o 4, né? Cortei os períodos de fogos. Ao quadrado igual a RD sobre RF ao cubo. Pessoal, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16. É igual a RD sobre RF. Quando o expoente aqui, ó, é cúbico desse lado, a gente, para poder matar essa expressão, a gente tem que extrair raiz cúbica dos dois lados. Tá? Então a gente vai lá e faz a raiz cúbica dos dois lados. Raiz cúbica de um número ao cubo é ele mesmo. Então RD sobre RF é igual a raiz cúbica de 16. Ah, professor, eu não sei quanto que é a raiz cúbica de 16. É verdade. Porém, olha o que ele deu pra gente aqui, ó. Se eu tiver um número n, a raiz cúbica de n está aqui embaixo. Então vai lá, raiz cúbica de 0,125 é meio. Entendeu? Ó, n, coloco o n dentro da raiz, eu vou achar o resultado. Raiz cúbica de 16 é 2,5. Tá? Então, pela tabela, a gente repara que a raiz cúbica de 16 é 2,5. Então, RD sobre RF, 2,5, alternativa B. Tranquilo? Ainda nessa linha de questões, que isso cai bastante, você vai ter a questão 2. Olimpíada Paulista de Física 2019. Diz assim, ó. Grande parte dos satélites de comunicação estão localizados em órbitas circulares que estão no mesmo plano do equador terrestre. Geralmente esses satélites são geoestacionários, isto é, possuem período orbital igual ao período de rotação da Terra, 24 horas. Considerando-se que uma órbita de satélite geoestacionário possui raio de 42 km, um satélite em órbita circular no plano do equador terrestre com raio de 10.500 km tem período orbital de... Então lembra, lei de Kepler, ela vale para corpos que orbitam a mesma massa. Então se eu estou falando de dois satélites orbitando a Terra, a lei é válida. Então novamente eu vou lá anotar os dados. O período de um satélite geoestacionário, 24 horas. Tá? Demora 24 horas para esse cara completar uma volta. Tá? O raio de órbita desse satélite, 42.000 quilômetros. Então, período e o raio eu conheço. O raio de um outro satélite que a gente quer aqui vai ser de 10.500 quilômetros. A pergunta é, quanto tempo esse satélite vai demorar para completar uma volta ao redor da Terra? Aplica a lei de Kepler, ó, razão entre os períodos ao quadrado é igual a razão entre os raios ao cubo. Esse período TS é o que eu quero, TG é 24. Então, TS dividido por 24 é igual ao raio do satélite, 10.500 dividido por 42. Geralmente, pessoal, essas razões aqui, ó, ou de raios ou de períodos, elas vão dar números bonitinhos, números interessantes para a gente fazer. Se você simplificar, né, o 42.000 e o 10.500, você vai achar 1/4. Tá? 1/4. Então, TS sobre 24 ao quadrado é igual a 1 sobre 4 ao cubo. TS sobre 24 ao quadrado igual a 1/4 ao cubo. Bom, o que é elevar ao cubo? É multiplicar ele por ele de novo. Então, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, TS dividido por 24 é igual a 1 sobre 64. Repara que eu não fiz a conta aqui, ó, de elevar o 24 ao quadrado. Por que eu não fiz essa conta? Porque às vezes não compensa. Se o meu expoente aqui é 2, para eu eliminar esse expoente, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados. Olha para o lado direito. 1 é um quadrado perfeito, né? Raiz de 1 é 1. E raiz de 64 é 8. Tá? Então dá para a gente fazer na boa. Eu não preciso ficar preocupado, tá, em calcular essa raiz, em elevar o 24 ao quadrado, porque acho que não compensa. Se eu extrair a raiz dos dois lados, fica TS dividido por 24, é igual a raiz de 1 sobre 64. Raiz de 1 é 1, raiz de 64 é 8. Tá, então TS sobre 24, tá, ia ficar 1 sobre 8, mando 24 multiplicando, TS dá 24 dividido por 8, tá, aí o TS, o período do satélite, vale 3 horas. Beleza? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse módulo 30 em duas partes. Então essa primeira parte a gente falou só de leis de Kepler, né? Mudança de sistema geocêntrico para heliocêntrico. Caiu uma pergunta no passado na Unesp falando disso, tá? Relacionando com história, relacionando com o período que a gente estava vivendo ali. Então bem interessante, se tiver a oportunidade depois procurar. E aí eu vou fazer um outro vídeo só falando daí de lei de Newton e de gravidade, tá bom? Tá? Para não ficar um vídeo muito extenso aí, para não ser muito cansativo. Beleza? Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo aí.